A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 23. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Nós sabemos que o número 7, ele é um número simbólico. Ele representa a perfeição, a completude, a totalidade, um tempo pleno, uma plenitude. E é também um número que mostra Deus, né? Porque Deus é perfeito, Deus é completo, Deus é tudo em todos. Então o número 7 tem este significado espiritual. E o Senhor Jesus, ao ser perguntado quantas vezes deveria perdoar, até 7, ele disse: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Então é como se ele tivesse aproveitado, né, esta pergunta para dar uma explicação além da resposta. Porque sim, tu não vai perdoar apenas 7 vezes. Mas ele também não quis ser literal, dizer 490 vezes, né? Ele quis dizer completamente, de uma forma plena, total, perfeita. Perdoar sempre. Então, esta é a ideia do 7 na Bíblia. E sim, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos o número 7. Se tu te interessa por numerologia bíblica, nós temos um vídeo em que eu trato dos principais números na Bíblia. E é o número 1, número 3, o número 4, enfim. É bem interessante sobre os números na Bíblia. E aqui a gente vê que a cada 7 anos vocês devem cancelar as dívidas. É como se fosse assim, ó, de 7 em 7 anos deve ocorrer um reset. Tu tem que zerar, tem que começar tudo de novo. Então, ao final daquele tempo, naquele período completo, total, perfeito, tu vai perdoar, cancelar as dívidas. Haveria um cancelamento das dívidas. 2. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Se tu já foi passado para trás, enganado, defraudado, se tu já teve prejuízo, se tu já sofreu dano, se alguém foi desonesto contigo, se alguém te pediu alguma coisa e nunca te devolveu. Ai, são tantos exemplos, tantas possibilidades, tantas situações. Tu deve saber que como cristão e cristã, nós temos que perdoar. Lembra daquela parábola? Eu conto assim, né? Que ele devia 1 milhão e o rei perdoou. E aí ele saiu e o amigo dele, o conhecido dele, devia 100 reais. E ele pegou o amigo pelo pescoço e disse: tu tem que me pagar. E os funcionários lá, os empregados do rei, viram o que ele fez e contaram pro rei. E aí ele foi preso. E o rei diz para ele: tu não vai sair do cárcere, da prisão, se tu não pagar até o último centavo. Isso é uma parábola que ilustra a nossa situação diante de Deus. A dívida que eu, que tu, que nós tínhamos diante de Deus era impagável. Só o Senhor Jesus, com a sua morte, com seu sangue, com a sua ressurreição, conseguiu pagar essa dívida, essa conta. E o meu irmão, a minha irmã, o próximo, né? A próxima, eles nos devem tanto quanto nós.
porque nós também devemos, nós também fazemos coisas erradas. Então, esta parábola simboliza de que se tu gosta, tu é grato pelo perdão de Deus, tu também deve perdoar o próximo. E saiba que Deus nos perdoa todos os dias. E a oração do Pai Nosso fala isso, que assim como a gente recebe o perdão, a gente também tem que perdoar. Assim como as nossas dívidas são pagas diante de Deus, nós também devemos pagar as dívidas. Então, olha que forte. Tudo isso que eu falei é no Novo Testamento. Só que aqui, em Deuteronômio, no Pentateuco, tu tá ouvindo, tu tá lendo remissão do Senhor. Então, tudo que a gente está estudando aponta para Jesus Cristo, aponta para o Novo Testamento, para que a gente coloque em prática, não de uma forma ritual ou cerimonialista, ou uma obrigação, ou com aparência, né? Não. É o Senhor Jesus nos transformando para que nós, transformados, perdoados, redimidos, possamos ser sal da terra e luz do mundo, possamos ser uma bênção na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, por onde quer que a gente ande. Então, perdoar quem te deve. Por quê? E olha que ele fala, ó, tu não vai exigir o pagamento do seu próximo e do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Então, Deus já explicou como é que tem que ser. E a gente teima, né? A gente teima. Mas está bem claro na palavra. É remissão, é perdão, é cancelamento. 3. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado. Tá pago. Zerou. Para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra. Olha só, isso eu tenho que falar para vocês. Olha bem, presta bem atenção. Para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra, que Ele lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Então, o que quer dizer? Tu vai perdoar, tu vai agir de uma forma espiritual, porque remissão, perdão, cancelamento, isso tudo é espiritual. E como que tu vai ser recompensado? Na terra. Então, tu vai liberar perdão, tu vai quitar a dívida, tu vai cancelar, tu vai perdoar tudo isso aí. Tu vai passar uma borracha. E tu vai receber na terra. Tu tá lendo o que eu tô lendo? Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra, que Ele lhes dá por herança para que vocês tomem posse dela. O Senhor tem muitas bênçãos para te dar. Não precisa te preocupar com algo que foi subtraído de ti. Deus tem muito, muito mais. Ele quer o teu coração. Ele quer que tu tenha a mesma bondade, a mesma misericórdia que Ele tem contigo, com o próximo. E aí, quando Ele olhar o teu coração, né? Ele vai te abençoar na terra. Tu vai ser abençoado na terra. Olha que forte isso. 5. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. Então, ouvir a voz de Deus e obedecer. O que acontece? A tua carne vai gritar. Se é uma questão de dinheiro, né, vai doer, porque aquilo ali é o teu trabalho, é fruto do teu trabalho, do teu suor, da tua honestidade, da tua integridade, da tua experiência, dos teus títulos, dos teus cursos, da tua profissão, sei lá, da tua herança, do teu pai, não sei. E aquilo foi tirado de ti. Uma pessoa se aproximou de ti com má intenção, com má índole. E isso
dói, isso fere, isso ofende, isso machuca. E aí o que tu vai fazer? Tu vai ouvir a voz de Deus, tu vai obedecer e tu vai perdoar. Tu vai cancelar essa dívida, tu vai zerar, quitar. E aí Deus vai te dar em dobro, em triplo, quádruplo, porque qual é a expressão que está aqui? Ricamente. Os abençoará ricamente. Para que não haja pobres no meio de vocês. Continuando. Pois o Senhor seu Deus os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Então, quem tem, dá. Quem não tem, toma. Já ouviu esse ditado? Quem tem, empresta. Quem não tem, pede emprestado. Então, gente, isso é uma expressão das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Tu não vai pedir emprestado. Nós vimos em Eclesiastes, nós vimos em Provérbios. Tu vai emprestar, mas tu não vai pedir empréstimo. Tu não vai pedir emprestado, porque Deus te abençoa. Tu tem tanto que tu pode dar generosamente. E isso, como que eu posso falar? Demonstra isso. Não queria usar essa palavra, mas é tipo, porque pode ser mal interpretado. É como se isso fosse isso aparenta, né? Mas não era isso que eu queria dizer. Eu usei demonstra aparenta, mas tipo assim, ó, esta ação de quitar, de perdoar, mostra, fugiu a palavra, a tua riqueza, a tua prosperidade, a tua generosidade. Será que eu consegui explicar? Se tu tem, alguém pega, alguém toma, alguém pede, porque tu tem. Então, se tu tem, tu dá. Tu empresta, mas tu não pede emprestado porque tu tem. Tu tem o quê? A bênção do Senhor, a riqueza do Senhor, a prosperidade do Senhor. O que é fruto do Espírito? Bondade, benignidade. E eu falei para vocês, quando a gente estudou sobre o fruto do Espírito Santo, a benignidade é a bondade que se expressa, que se materializa. E a generosidade é a expressão do próprio Deus, porque Ele é generoso. Ele manda sol e chuva para bons e maus. A terra produz frutos, quer dizer, a generosidade de Deus é o próprio Deus, é o caráter de Deus, é a natureza de Deus. Quem sabe assim eu consigo explicar. Então, quando tu perdoa, quando tu cancela, quando tu quita, né? Neste ano do perdão das dívidas aqui que a gente tá vendo, tu tá expressando a tua natureza rica, próspera e generosa. Acho que agora eu consegui falar, entende? É quem tu é. É quem foi escolhido por Deus para abençoar. E aqui tá a chave. Porque Israel é uma nação próspera, rica e generosa. Então, é porque ela ouviu e obedeceu esta ordem aqui, certo? E ali diz bem claro, ó. Vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. 7. Aí vem o outro lado da história. A outra face da moeda, né? Se houver algum pobre entre vocês. Ué, mas ele não acabou de dizer que é para fazer isso para que não haja pobres no meio de vocês? Sim, mas não são todas as pessoas que ouvem, não são todas as pessoas que obedecem, né? Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta,
tudo aquilo de que tiver necessidade. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando eu era criança, a gente brincava disso. Quando uma pessoa não era generosa, tá? Aí dizia que ela tinha a mão fechada. E aí aqui, né, tem o Guaíba, o rio Guaíba. E aí a gente dizia, ele atravessa o Guaíba com um sorrisal, né? Sabe o sorrisal? Aquele que é um comprimido grande, assim, efervescente. E era isso que a gente falava. Ah, aquele lá é sorrisal. O que quer dizer isso? Que ele era mão fechada. E olha o que a palavra de Deus está dizendo. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele. Então, uma pessoa de mão fechada é sinônimo de que ela é avarenta, de que ela é egoísta, de que ela é gananciosa, de que ela é ambiciosa, né? Tacanha, enfim, mão fechada, mão de vaca, não tem isso também? Tudo para dizer uma pessoa mesquinha. Então, aqui está dizendo na Bíblia, ó, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Então, o sorrisal era esse, que nadava, atravessava de uma ponta a outra com o sorrisal aqui, e não acontecia nada de tão mão fechada que era. 9. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados do pecado. Vou parar aqui. Então, também vimos em Provérbios, em Eclesiastes, nos livros de sabedoria, de que sim, existe pobreza. Há pobreza. Desde que o mundo é mundo, tem alguém que tem mais e alguém que tem menos. E Salomão viu isso, né? Que ele constatou isso, que sempre tem alguém superior, né? E sempre tem alguém que é inferior ou está inferiorizado, está numa situação difícil. Então, a pobreza é uma realidade. E aqui fala, no caso assim, ó, a pessoa tá prosperando e esse pobre veio pedir ajuda. E a pessoa fechou o coração. Não foi só a mão, fechou o coração. E aí, o que o pobre vai fazer? O pobre, ele vai se queixar, vai falar para Deus, vai contar o seu drama para Deus. E aí, olha o que ele diz, contra vocês, e vocês serão culpados. É que nem aquela parte vai ser pesado e vai ser achado em falta. E aí eu destaco o quê? O abrir a mão, que eu já expliquei, já falei. Pensamento vil. É quando tu manipula, é quando tu tem um pensamento malicioso, ruim, com intenção maligna. Tem maldade no coração, né? Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Por quê? Por isso, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Aqui é fé. Porque tu não vai fazer isso achando que vai te fazer falta. Tu vai fazer porque Deus está dizendo para ti que Ele vai te abençoar ricamente. Então Ele está dizendo, ó, o Senhor, seu Deus, os abençoará em todas as suas obras e em tudo que vocês empreenderem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Então, o segredo aqui é compatriota, na terra. Deixa bem claro que esse é um compromisso que tu tem com os teus irmãos, né? Com teus compatriotas. Aí eu tenho que destacar o verso 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. Tu não lembra quem falou isso? Vamos para Mateus. Palavras do Senhor Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Vamos?
Canal da Bíblia aberta, vamos ler o que a Bíblia diz, vamos ler o que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 26, verso 11. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Aquele episódio do frasco de alabastro com um perfume precioso, né? Marcos 14, vamos. Marcos 14, 7. A gente está lendo Deuteronômio e agora a gente leu Mateus e agora vamos para Marcos. Marcos capítulo 14, verso 7. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, o Senhor Jesus está dizendo que sempre vai ter pobre, que sempre vai ter pobreza. Então, não vão atrás dessas coisas que as pessoas falam. Não é assim que a vida funciona. Isso é engano. Isso é conversa fiada, sabe? Se a Bíblia está dizendo, é porque é verdade. João 12, 8. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 8. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, eu li 3 versículos, 3 referências ao número 3, aí, o número de Deus, de que sempre haverá pobres na terra. Tu sempre vai poder ajudar alguém. Se não tiver maldade no teu coração, né? Se tu não tiver um pensamento vil, se tu não for mão fechada, tu sempre vai poder ajudar alguém. Mas sim, neste mundo, sempre existirão pessoas com dificuldades. E o que Deus está falando para Moisés e que Moisés está ensinando o povo? Que ele não quer que no meio do povo, bem como assim no meio da igreja, né, haja pobres, haja pessoas passando necessidade, porque tu tem como socorrer, tu tem como abençoar, tu tem como emprestar, tu tem como ajudar. Mas na terra, no mundo, entre as outras pessoas, sempre vai existir pobres. 12. Se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, olha que interessante, né? A gente sabe, pelo menos eu expliquei para vocês em Gênesis sobre essa origem da palavra hebreu e hebreia. Aí depois a gente viu também, quando a gente estudou os livros proféticos, judeu, né? E judia, né? E atualmente são israelenses, os israelitas israelenses. Então, com o passar do tempo, a nomenclatura do povo de Deus foi mudando. Então aqui tem um exemplo, ó, hebreu ou hebreia. For vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. Isso também a gente viu, que haveria escravos. Mas que antes eles não saíram do Egito, não foram libertados. Nós vimos que foram libertados do jugo de Faraó, mas se eles não tinham como pagar suas dívidas, não tinham nada, né? O que eles tinham? A si mesmos. Então eles trabalhavam para poder viver, se alimentar. Então se tornavam escravos. Eu também expliquei e mostrei para vocês isso. 13. Eu terminei? Mas no 7º ano você lhe dará liberdade. 13. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Porque aí é muito fácil. Ah, vou dar liberdade. Mas se ele não tiver nada, ele vai voltar para aquela situação inicial. Então ele vai ter que ser escravo de outra pessoa. Então não é para mandar ele embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lugar, daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará.
Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Então, tu tem que te lembrar que tu foi escravo. Então, tu não vai fazer o que fizeram contigo, né? Isso é misericórdia, é piedade, é compaixão. É a mesma coisa espiritualmente. Nós somos salvos, crentes, cristãos, redimidos, perdoados. Aí tu olha para o próximo e ele é pecador, ele é mau, está morto em seus delitos e pecados. E aí tu olha para ele e tu esquece que um dia tu foi igual. Ou tu já nasceu crente, já nasceu cristão, tu já nasceu salvo, tu esqueceu de onde Jesus te tirou? Tu perdeu a capacidade de lembrar? Tu tá com amnésia? A gente muitas vezes olha para a pessoa e acha que aquela pessoa é a encarnação do mal. Não, ela precisa de Jesus como eu precisei e encontrei. Ela precisa ser perdoada. Ela precisa ser liberta. Jesus me libertou e Jesus pode libertar aquela pessoa. Então, o contexto da escravidão é literal, era escravo, escravo é, mas nós temos que abstrair e sempre para o espiritual. Tu não vai escravizar alguém, tu não vai fazer com que alguém continue nas trevas, na escuridão. Não, tu vai levar a luz de Jesus, tu vai pregar o evangelho, tu vai ser sal da terra e luz do mundo, libertando, né? Fazendo com que aquela pessoa experimente a bênção, a graça, a salvação, o perdão que tu também recebeu. Então, aqui tá bem claro, ó. Lembre-se de que você foi escravo. Tu não é mais escravo, mas tu foi escravo na terra do Egito. E de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a vocês. 16. Se, porém, o escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor seu Deus abençoará você em tudo que fizer. Então, de novo, a promessa de Deus é que se tu obedecer, se tu for generoso, bondoso, misericordioso, o Senhor vai te abençoar ricamente. O Senhor vai abençoar tudo que tu fizer. E aí a gente tem que pensar, né, nessa parte que diz, ó, não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre. Isso é uma forma de dizer assim, ó, não seja ganancioso, que tu quer o escravo, né? Deixa ele ir. Por quê? Porque essa era a regra, essa era a lei no 7º ano. Ele já trabalhou 6, agora ele é livre. Mas se ele quiser ficar contigo, se ele quiser realmente ser tua propriedade, pode, né? Devemos confiar em Deus para fazer isso. Nós devemos ter fé em Deus para fazer isso, porque tu tem que entender que o escravo era força de trabalho, era mão de obra. Então a pessoa pensa, né, vou perder, eu vou, sei lá, me prejudicar, falir. E Deus está dizendo, ó, não seja ganancioso, não seja ambicioso, não seja avarento. Isso é uma tentação. Tu tem que ter fé, confiar em Deus, ser grato a Deus e acreditar que Deus vai continuar te abençoando. 19. Do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor, seu Deus, todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado, vocês não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e as suas casas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, olha só, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus.
Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Tão somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. A gente já falou sobre o sangue em outros capítulos também. Sangue é vida e aponta para o Senhor Jesus, né? Então, é salvação, é vida, é expiação, é perdão, é remissão. Então não deve comer a carne com o sangue. Mas daí a gente tem que retomar esse do sem defeito, do perfeito, que a gente viu em todo o Pentateuco. O que é perfeito é para o Senhor. O que não tem defeito é para o Senhor. Mas, se o animal tiver defeito, ele vai ser uma refeição normal, uma comida, um alimento, algo do dia a dia para te nutrir. Isso quer dizer o quê? Que existem coisas que são naturais e outras que são espirituais. E nós devemos ser fiéis nas duas.